Olá, queridos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você de casa também. Seja bem-vindo ao culto ao Senhor. Hoje, culto de doutrina. Estaremos nos debruçando mais uma vez, mais uma noite, na palavra do Senhor, para sermos edificados pela sua poderosa e bendita palavra. Nosso último encontro, quinta passada, nós iniciamos aqui uma caminhada, fazendo uma recapitulação de todas as verdades que nós aprendemos no decorrer das últimas semanas que antecederam a parada, a pandemia. E como ficamos parados um tempo considerável, eu achei mais viável nós recapitularmos algumas verdades para reaplicarmos em nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós e nós temos aprendido do Senhor. Então, na semana passada, eu fiz uma recapitulação dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E no capítulo 1, nós destacamos a verdade de que o homem é a imagem de Deus. E por imagem de Deus, nós entendemos que fomos criados por Ele e Deus nos dotou de traços do seu caráter, o que chamamos de atributos comunicáveis, como amor, justiça, atributos como compaixão e misericórdia, mas o principal deles, nós como imagem de Deus, temos a capacidade de pensar, somos seres racionais, e isso é ser imagem de Deus. Capítulo 2, nós ressaltamos acerca do matrimônio, e nós destacamos aqui que o matrimônio é uma instituição divina, foi criada por Deus, foi feita por Deus, e o matrimônio à luz das Escrituras e no modelo de Deus, ele tem que estar amparado em princípios de Deus, como ele é uma união heterossexual, ele também é um relacionamento exclusivo e é uma união indissolúvel aos olhos de Deus. É assim que devemos ver e encarar o matrimônio, para que possamos também honrar a Deus como cônjuges que somos, aqueles que são casados. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos retomar a partir do capítulo 3. Então, a princípio, eu convido você a novamente fazer uma leitura de apenas alguns versículos do capítulo 3, para nós já iniciarmos a nossa exposição do texto sagrado nessa noite. Gênesis capítulo 3 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era de boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós temos aqui, certamente, o relato mais trágico da história da humanidade. Porque Deus criou o homem para a sua glória, perfeito, pleno, mas o homem escolheu pecar contra Deus, desobedecer a Deus. E com o pecado de Adão, toda a raça humana foi precipitada também no pecado. É evidente que nós não herdamos o pecado de Adão, porque se Deus tivesse imputado a nós o pecado de Adão, isso seria injustiça, porque estaríamos pagando pelo pecado de Adão. Mas Deus imputou a nós a natureza pecaminosa. E há uma diferença entre herdar o pecado e herdar a natureza. Quando nós herdamos o pecado, nós estamos declarando que Deus transferiu o pecado de Adão para nós, e isso não aconteceu. O pecado de Adão foi o pecado de Adão, mas o pecado dele, e ele como cabeça federal da raça humana, ele precipitou toda a raça humana também na queda.
E aí nós temos a natureza pecaminosa, que seria a inclinação do homem ao pecado. Todos nós já nascemos com a inclinação ao pecado. Essas são as palavras de Davi no Salmo 51, por exemplo. Em pecado fui gerado, em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Isso é natureza pecaminosa. É uma tendência nata do homem ao pecado. Mas quando se trata de responder pelo pecado, nós, pessoalmente, cada um de nós, iremos responder diante de Deus. E aqueles que não estão amparados no sacrifício de Cristo, esses irão perecer no inferno. Nós que estamos redimidos pelo sangue de Cristo, já temos a conta paga, porque Cristo pagou e Ele garantiu o nosso perdão e a nossa redenção eterna. Mas certamente esses 24 versículos que compõem o capítulo 3 são os mais trágicos de toda a história da humanidade. Nós temos aqui o registro da queda, como aconteceu, quando aconteceu, que contexto Adão e Eva estavam quando a queda ocorreu lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. E antes de pontuar algumas considerações sobre a queda, eu queria chamar a sua atenção para duas falas que nós temos aqui logo no início do capítulo 3. A primeira fala é da serpente, Satanás. No versículo 1, ele diz assim: Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher então responde, no versículo de número 2 e 3, e principalmente eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 3. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui já é Eva falando. Então nós temos no versículo 1, a serpente, Satanás, dizendo, Deus não disse que vocês não podiam comer de nenhum fruto da árvore do jardim? A serpente está mentindo. Porque Deus não disse isso. Deus não proibiu Adão e Eva de comer do fruto das árvores do jardim. Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente deste fruto eles não podiam comer, não deveriam comer. Mas de todos os outros eles podiam comer. O que vemos aqui? Que Satanás sempre tenta deturpar a palavra de Deus. Ele sempre tenta inverter a palavra de Deus. Para quê? Causar engano, causar dúvida e incredulidade. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Então Satanás ele lança a semente da dúvida, e nessas suas palavras ele estava acusando Deus de ser austero, de ser injusto. Como é que Deus coloca um casal num jardim onde tem frutos maravilhosos e eles não podiam saborear nenhum deles? Mas essa é uma inverdade. Essa é uma inverdade, porque Deus não disse isso. Ele apenas os privou de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos uma segunda fala, e essa fala agora é da mulher. Parece que ela acabou absorvendo essa palavra enganosa do maligno, e ela também diz algo que Deus não falou. Ela diz, sim, o Senhor disse que não poderíamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nem tocar. Deus não disse isso. Deus não proibiu eles de tocar no fruto, Deus proibiu eles de comer. Então, pelo lado, nós temos o inimigo tentando deturpar a palavra de Deus para promover engano. E pelo outro lado, o que é que nós temos? Nós temos a mulher acrescentando aquilo que Deus não havia dito. Todas essas duas maneiras de agir são maneiras que vão de encontro à palavra de Deus, que procuram promover engano, dúvida e a queda, que é o que acaba acontecendo aqui. Mas quando nós falamos de pecado, quando falamos de queda, é evidentemente que nós pensamos logo no aspecto da queda, que é a tentação. Porque a maioria dos pecados, eles vêm através da tentação. Começam com uma tentação. E quando falamos de tentação, nós precisamos considerar 3 verdades sobre as tentações. A primeira dessas verdades é que nunca você deve enfrentar uma tentação. A Bíblia manda você resistir ao diabo.
A Bíblia manda você resistir ao mundo. Mas a Bíblia, quando fala de tentação, ela manda você fugir. Ela manda você sair de perto. Porque tentação é algo que não se administra. Eu gosto muito de uma frase do Atitude 434 que diz que nenhuma consagração resiste à tentação. O que é que essa frase quer dizer? Que por mais crente que você seja, que por mais cheio de boa vontade você seja, se você tentar resistir à tentação, enfrentar a tentação, você, ou mais cedo ou mais tarde, vai acabar cedendo a ela e vai acabar pecando. Tentação é algo que não se administra, é algo que você foge, que você vai para bem longe. Então pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente, pode ser uma circunstância, pode ser um objeto. O que te leva a pecar? Se afaste, mantenha-se longe, porque você jamais conseguirá administrar tentação. Uma segunda verdade sobre isso, sobre tentação, é que ela sempre virá numa área em que você é suscetível. O inimigo não vai lhe tentar numa área em que você tem resistências, em que você pôs cercas. Ele vai lhe tentar naquela área em que você é mais fragilizado, no ponto nevrálgico, talvez na área sexual, se você tem uma fraqueza por esse lado. Talvez na área da ganância, então ele vai lhe dar a oportunidade para você ganhar muito dinheiro. Talvez na área da vaidade e do orgulho, botando pessoas perto de você para lhe encher de elogios, de palavras lisonjeiras. Então o inimigo, ele vai usar de estratégias maliciosas, perspicazes, para lhe levar à queda, para lhe levar ao pecado. É isso que ele faz. Por isso, se você tem uma área, aliás, deixa eu refazer, a área em que nós somos fracos, porque todos nós temos uma. A área em que nós somos fracos, e se você que está me ouvindo, acha que não tem nenhuma fraqueza, a sua fraqueza é o orgulho. Então, na área em que você é frágil, você precisa levantar cercas, você precisa se policiar, talvez até pedir ajuda a alguém, para lhe ajudar a vigiar mais, para que você não venha ceder à tentação. E uma terceira verdade sobre as tentações é que elas chegam a nós através de 3 vias. Sempre é assim. Primeiro, pelos olhos. Segundo, pelos ouvidos. Em terceiro, pelo coração. Na maioria das vezes, pode ser pelos ouvidos, depois pelos olhos, ou primeiro pelos olhos, depois pelos ouvidos, mas, indubitavelmente, vai terminar no coração, porque acaba gerando um sentimento. E na maioria das vezes, atende esses 3 expedientes aqui. Então você primeiro vê, e aquilo lhe chama a atenção. Ou talvez você parou para ouvir. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que existem elogios que são mais mortais do que uma crítica. São elogios que por trás têm uma intenção mal. São palavras cheias de lisonjas, de engano, para tentar manipular. Então, muito cuidado com elogios. Todo mundo gosta de receber, mas cuidado com a motivação dessa pessoa em lhe elogiar. Porque às vezes só faltava isso. Era a faísca para um grande incêndio. Às vezes você está fragilizado emocionalmente, e aí alguém vai lá e solta uma palavra de elogio, e essa pessoa diz algo que talvez o seu cônjuge nunca disse para você. E diante de um momento de fraqueza, você pode permitir que essa palavra, como uma seta, desça ao seu coração, e você vai começar a regá-la e alimentá-la, e aí você já caiu. Porque o pecado já está dentro. Já virou sentimento, já virou desejo, já virou uma inclinação muito forte. E se você não fugir disso, se você em Deus não buscar graça e força para vencer, esse sentimento vai se assenhorar de você, vai se tornar o seu dono. Você acorda para pensar e dorme para sonhar, e você acaba preso a isso, porque já virou um sentimento. Então,
policie os seus olhos. Cuidado com o que você escuta. E muito cuidado com aquilo que está descendo ao seu coração. São as vias para a nossa alma, são as janelas para a nossa alma. E nós devemos cercá-las com a palavra de Deus, com vigilância e com muita unção do Espírito, para não cedermos às nossas inclinações da nossa natureza humana. Um segundo aspecto sobre a questão da queda é a desobediência concretizada. Os versos 6 e 7, a própria mulher diz para a serpente que Deus havia proibido de que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva comem do fruto, e isso com a grande pretensão de ser como Deus. Não vai imaginar ou supor que a mulher comeu do fruto porque achou gostoso, porque talvez existissem outros frutos mais belos, que saltassem mais aos olhos do que aquele fruto. Mas o que levou aquela mulher e o seu marido a comer foi aquilo que a serpente sugeriu. O que foi que a serpente sugeriu? Se vocês comerem, vocês serão deuses. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Essa era a pretensão. Eles não se contentaram em servir e desfrutar das bênçãos de Deus. E eles quiseram ser igual a Deus. Ao comer do fruto, provaram que realmente queriam tomar o lugar de Deus. E eis a crise, porque Deus não divide sua glória com ninguém. De Deus não se zomba. Esse comportamento revela o conceito do pecado. Eles falharam em confiar em Deus, assumiram uma posição de descrença, transgrediram a lei divina e afirmaram uma ilusória autonomia. O pecado de Adão e Eva é conhecido na teologia como o pecado original ou o pecado federal. Por que original? Porque foi o primeiro pecado na raça humana. Só existiam eles como seres humanos. Federal, porque Adão é o pai de todos os homens, de toda a raça humana. Ele precipita então a humanidade no pecado e leva os homens a nascer com a inclinação ao pecado. É o que denominamos, como já disse anteriormente, de natureza pecaminosa. E acerca disso, Paulo, em Romanos 5, faz um paralelo entre o primeiro Adão, o Adão do Éden, e o segundo Adão, o Adão do Getsêmani. E ele vai falar sobre os dois Adões, e ele vai dizer o seguinte: entretanto, a partir do verso 14 do capítulo 5 de Romanos, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o pecado em si, se queremos materializá-lo, o que seria o pecado? Em termos jurídicos, seria a transgressão da lei de Deus. É você não obedecer ao mandamento divino. Num aspecto mais comum, pecado seria você desconsiderar o plano de Deus e viver à margem do que Deus planejou para todos nós. Viver para si mesmo, viver para os seus desejos, desobedecer à vontade de Deus. Dos versos 8 a 13, nós temos um outro aspecto aqui da queda que é intrigante, para não dizer trágico. A tentativa de Adão e Eva de fugir de Deus, de fugir do Senhor. Depois que os seus olhos se abriram e eles perdem a inocência,
eles tentam fugir para não arcar com as consequências dos seus atos. Mas é uma tentativa louca, porque quem pode fugir de Deus? E é interessante aqui perceber que o Senhor desce, o texto sagrado diz que o Senhor desce no crepúsculo do dia, e anda entre as árvores do jardim, no meio do jardim, e Adão não estava no lugar de costume. E Deus sai no meio do jardim, falando e perguntando: Adão, onde estás? Mas, espera aí, Deus não sabe de tudo? Um dos atributos exclusivos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Paulo, em Romanos, diz que a onisciência tem a ver com a presciência. Ele sabe de tudo antes que aconteça, porque para Deus não tem passado, presente ou futuro. Se Deus sabia do que estava acontecendo, aliás, Ele sabia de tudo antes que acontecesse, porque nada acontece se não for debaixo dos decretos eternos de Deus. Então, no decreto eterno de Deus, Ele decretou permitir que o homem pecasse e caísse, para que através da queda viesse a redenção por meio de Jesus Cristo, e no final Deus fosse glorificado. Deus sabia de tudo. Ele sabia do que tinha acontecido, Ele sabia do que tinha ocorrido ali no jardim. Por que que Deus então desce e finge não saber? Ou então não é isso? Não, na verdade não é que Deus estava fingindo. Deus, ele usa um método que nós chamamos na psicologia de indução. Esse método é tentar levar a pessoa à consciência do que fez, para que ela dê as próprias respostas das perguntas que ela está fazendo. Então Deus desce no jardim e começa a perguntar: onde vocês estão? Porque Deus queria provocar neles uma atitude que revelasse reconhecimento do pecado e um desejo de mudança, o arrependimento. Então Deus desce e diz: onde está? E sai procurando. Deus sabia que Adão e Eva estavam de trás daquela figueira, mas Deus queria que eles dissessem: nós estamos aqui, Deus, para que Ele perguntasse novamente: por que vocês estão aí? Sabem daquele fruto, daquela árvore, que o Senhor disse que a gente não deveria comer? Nós comemos. Nós comemos e estamos com vergonha um do outro, e principalmente estamos com vergonha de Deus. Então Deus age bem diferente da serpente, porque a serpente faz perguntas maliciosas. Você tem certeza que você vai morrer mesmo? Deus disse que você morreria, mas você tem certeza? Quem garante que você vai morrer? Será que Deus não está com medo de que, se vocês comerem, vocês conheçam tudo e sejam deuses? E venham competir com Ele? Olha a pergunta da serpente, extremamente maliciosa. Mas Deus, quando desce para estar com o homem, Deus não faz esse tipo de pergunta. A pergunta de Deus é para curar e restaurar. Onde você está? Eu quero que você diga, porque eu sou o seu Deus, mas sou o seu Pai. Eu não quero o seu mal, eu quero te sarar e te restaurar. Mas você precisa dizer, você precisa reconhecer do seu mal, do seu pecado, para que eu possa te curar com a minha graça bendita. Eles tentam fugir de Deus usando 3 artifícios que ainda hoje os homens usam para tentar se desculpar diante de Deus. Primeiro, eles tentam resolver o problema no método e no modo deles. E o que é que eles fazem? Eles costuram folhas e fazem roupas, cintas, para cobrir sua nudez. Mas aquelas folhas eram apenas um paliativo, porque ela não resolvia o problema. Na hora que o sol batesse naquelas folhas, ele iria queimar, as folhas iriam secar, iriam cair, eles estariam nus novamente. Essas folhas de figueira, essas vestes feitas de folha, apontam para a trágica verdade de que muita gente acha que merece a salvação e que pode construir e pavimentar o caminho da redenção através de obras de justiça, de méritos humanos. A salvação não é meritocrática, a salvação é graça de Deus, não é por merecimento nosso. Então não é através de folhas de figueira que você irá estar diante de Deus. Você só poderá estar diante de Deus se você estiver coberto com as vestes de justiça que foram produzidas
através do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente através disso. E nada mais. Segunda maneira para tentar uma fuga foi fugir de Deus. As folhas não resolveram o problema, porque mesmo fazendo folhas, vestes de folhas, eles ainda estão com a vergonha. Isso mostra que as folhas não resolviam o problema. Era apenas um paliativo. Mas eles fogem de Deus, achando que poderiam se esconder de Deus. Séculos depois, o salmista, inspirado por Deus, compõe o Salmo 139. Quando ele diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua presença? Se descer as mais profundas águas, lá nas águas marianas do Oceano Pacífico, o lugar mais íntegre da terra. Se colocar minha cama lá no mais profundo abismo, ou se subir até os mais altos céus, onde eu for, ali o Senhor estará. Não há como fugir de Deus. Mesmo que você faça da forma mais discreta possível, mais escondida possível. Mas existe dois olhos que estão sobre toda a terra e que nada foge do seu conhecimento. E é com ele que você vai ter que prestar conta no final. Não é com o homem, com o pastor. É com Deus. Não dá para fugir de Deus. Eles tentam fugir de Deus. Terceiro método que eles usam aqui para tentar escapar é terceirizando a responsabilidade. Nos versos 12 e 13 nós temos isso de forma muito explícita. Primeiro, o homem tenta colocar a culpa na mulher. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho responsabilidade. Foi ela que começou isso. Eu só terminei. Mas foi ela que começou. E aí quando o Senhor olha para a mulher e diz: por que fez isso? Ela diz: Senhor, eu sou uma vítima também nisso aqui. A serpente me convenceu a fazer isso. Ela me deu e eu comi. O homem sempre usa desse expediente de tentar terceirizar a responsabilidade dos seus próprios pecados. É muito raro alguém que, diante de uma queda ou de uma situação conflituosa, comece a fala dizendo: isso é culpa minha. Eu causei isso aqui. Eu poderia ser um esposo melhor. As mulheres, eu poderia ser uma esposa melhor. Mas não. Em via de regra, nós vemos um tentando responsabilizar o outro por algo que eles mesmos estão destruindo. E em alguns casos, o diabo não fez nada, porque não precisou. As próprias pessoas estão destruindo aquilo que Deus edificou. Dos versos 14 a 19, nós temos as consequências do pecado. Porque como Paulo disse em Romanos, pecado tem salário, e salário se paga. E o salário do pecado é a morte. Mas não é só a morte. Enquanto você não morre, você vai pagar pelo seu pecado. Você vai pagar pelas consequências dele. Reformulando aqui a minha frase, Jesus já pagou pelos nossos pecados. Você não precisa pagar. Mas você vai acabar sofrendo as consequências. Porque o perdão de Deus não anula a correção. O fato de você ter sido perdoado pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, não significa dizer que Deus vai lhe poupar das consequências do seu pecado. E por que Deus não poupa, pastor? Porque Ele quer que você entenda que o pecado tem consequências trágicas. E se Deus te poupar das consequências, você vai continuar pecando e vai pecar cada vez mais, porque você não vai medir as consequências do seu pecado. Então, por isso que Deus não nos poupa das consequências. De imediato, nós vemos aqui o homem perdendo a inocência. E agora ele tinha o conhecimento do bem e do mal, a ciência do bem e do mal. Vemos também que o homem perde o acesso à glória de Deus. E nele nasce o sentimento de culpa. Nada disso existia antes. Eles tentaram cobrir a nudez com vestimentas feitas por eles mesmos, as quais Deus não aceitou. O verso 21 vai dizer que Deus
faz roupas para ele de vestes de pele de animal, porque Deus não aceita. E além disso, vemos a perda do desejo de ter amizade com Deus. Perceba você que logo depois que eles pecam, eles fogem de Deus. Em vez de ir a Deus, eles correm para longe de Deus. E essa, irmãos, é a tendência do ser humano, não só de Adão e Eva, mas é de todos nós. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e é para acontecer exatamente o contrário. Você tem que se aproximar de Deus, porque só em Deus você terá vitória sobre o pecado. Porque só em Deus você vencerá a sua própria natureza. Mas eles fazem exatamente isso. Eles fogem e eles vão para longe de Deus, enquanto deveriam buscar a Deus. Tudo isso já são consequências diretas, imediatas do pecado. A culpa, o temor, a vergonha quebram a amizade que eles usufruíam com Deus antes da desobediência. Nós temos então aqui uma série de sentenças a partir do verso 14. Primeiro, sobre a serpente. O Senhor prediz a sua ruína. E essa ruína da serpente, ela é histórica, mas também profética. É uma palavra que tem um duplo cumprimento. Primeiro, naquele momento, a serpente recebe a ruína, porque ela agora iria se rastejar sobre a terra, e isso era um símbolo de humilhação. Mas, numa visão mais futurística, essa palavra que Deus dá aqui, no versículos 13 e 14, apontam para o sacrifício de Cristo, porque o Senhor diz para a mulher que haveria inimizade entre ela e a serpente, e da semente da mulher nasceria um que esmagaria debaixo dos pés o próprio diabo. É uma referência a Cristo, a Jesus. Nós temos então as consequências sobre a maternidade e o matrimônio também. Sobre a maternidade, a mulher agora teria filhos, conceberia filhos, que é uma bênção de Deus, através de muitas dores no seu momento de conceição. O que leva a crer que antes da queda, a mulher não sentia dores ao dar à luz. Mas agora, ao dar à luz, ela sentiria dores. E quando as contrações viessem e as dores aumentassem, elas deveriam lembrar quão terrível é o pecado. Quão doloroso é o pecado, porque meia hora, uma hora de contração até dilatar para vir o nascimento da criança, parece que é uma dor para a vida toda. Tamanha a intensidade, e como dizia Einstein, na lei da relatividade, minutos viram horas. Tamanha a intensidade da dor, mas a mulher nesse momento que está sentindo dores de parto, ela deve lembrar que aquela dor ali ela vai acabar, ela vai parar quando vier o nascimento. Mas a dor de uma vida eternamente longe de Deus não terá fim. Nunca acaba. Sobre o matrimônio, nós temos também as consequências terríveis. O juízo resultou na frustração do relacionamento natural do homem e da mulher dentro do lar. Por quê? Porque a partir de agora, eles iriam conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinado ao marido, a mulher no caso. A mulher estaria subordinada ao marido. E uma mulher subordinasse ao marido, sabendo que ele não é perfeito, isso é muito complexo, extremamente complexo. Mas essa é uma consequência também. E aí nós temos o conflito já aqui, entre o marido e a mulher, nesse jogo de acusação de um para com o outro. Nós temos então o juízo de Deus sobre o homem, e ele vem de forma muito dura. Primeiro, o homem sentiria fadiga. Agora, ele iria tirar o sustento do seu suor e da terra, mas a relação do homem com a terra não seria mais como era antes, uma relação
harmoniosa, em que a terra dava tudo ao homem, e o homem tinha prazer no seu trabalho. Agora ele teria que se esforçar, se afadigar. Nós temos a perda do domínio sobre a natureza. O homem foi criado por Deus e teve de Deus a autoridade de dominar a natureza, mas agora o homem perdeu esse domínio porque a natureza se rebelou contra o homem. E por fim nós temos a morte, a dura sentença. Veio do pó e ao pó voltará. Em síntese, o homem sofreu privação, porque ele foi privado do acesso à vida eterna. O homem sofreu expulsão, foram banidos da presença de Deus, e o homem sofreu obstrução. Deus removeu o acesso, colocando anjos ali na entrada do jardim, para impedir que o homem pudesse entrar. Mas não se desespere. Eu quero terminar este capítulo com um lampejo necessário e suficiente de esperança para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E essa luz no fundo do túnel, ela está nos 2 versículos aqui no capítulo 3. Primeiro, no versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O capítulo 3 não poderia terminar de outra forma, senão apontando para a futura redenção da humanidade. Deus permitiu a queda, mas Deus já havia traçado na eternidade um plano de salvar os seus escolhidos. E eles não se perderiam, porque Ele enviaria o seu Filho para pagar com a sua vida o preço da nossa redenção e pelo seu sangue nos redimir de todo o pecado e nos livrar do domínio do pecado para termos em Cristo a certeza de uma vida eterna novamente com Deus na glória. Esse é o que chamamos de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. Contém a primeira promessa de Deus em Cristo para a redenção da humanidade. Verdadeiramente, o restante da Bíblia pode ser visto apenas como uma progressiva exposição deste versículo aqui. Porque tudo se resume no plano de Deus para salvar, para redimir o homem. E o verso de número 21 conclui esse capítulo quando aponta para o modo como Deus nos remirá. Será um sacrifício cruento. Será um sacrifício de sangue. O próprio Deus entregará o seu Filho para morrer em nosso lugar. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus, nós supomos, Deus, sacrificou um animal, pegou a pele do animal e usou como vestes para Adão e Eva. Desta forma, desta maneira, Deus estava insinuando como seria a redenção da humanidade. Seria através de um sacrifício, seria através de sangue, de derramamento de sangue. E aí nós entendemos o que Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que termina este capítulo. Não poderia terminar de outra forma. Ele começa de forma trágica, desesperadora, desesperançosa. O homem caiu, precipitou a raça humana no pecado. O pecado é algo mortal. Não há jeito para o pecado, mas Deus dá um jeito para o pecado. E o jeito é Jesus. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Deixa eu concluir dizendo para você nessa noite que existe jeito para o pecado que tem lhe assediado, que existe solução para o pecado que tem lhe dominado, que tem lhe acorrentado. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa remover. Não existe mancha de pecado que o sangue de Cristo não possa tirar. Mas para que isso aconteça, você em primeiro lugar precisa dizer: eu estou aqui de trás da figueira. Eu me escondi porque pequei.
porque fiz o que não devia e preciso do Senhor agora. Reconheça o seu pecado, se arrependa, se volte para Deus, porque Ele tem prazer em te perdoar e em te restaurar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia!